Tudo começa quando Leonardo está na vila, e Ângela aparece para conversar com ele, e então Léo conta que seu dia foi horrível, e que brigou com ela e descobriu coisas sobre sua mãe, mas Ângela fala que está ali para o que ele precisar. Leonardo fala que sua mãe se vendia, e que Júlio já contou toda a verdade para ele, e que ela resolveu se casar com Sandro por causa de dinheiro, mas Ângela tenta amenizar a situação dizendo que ela é mãe dele, e que ele precisa conversar com ela, mas Léo diz que já fez isso, e que não pode acreditar que ela mentiu para ele por 30 anos. Ângela pergunta por Júlio e Léo fala que não quer saber dele, mas Ângela o incentiva a conhecer melhor seu verdadeiro pai. E Léo, muito abatido, abraça ela e pede para Ângela não o soltar, porque precisa dela em sua vida. No hospital, Pablo recebe a notícia de que está de alta, e então fala que Luz vai ter um esposo por muito tempo, e ela fala que ele precisa se cuidar, e então eles se beijam. No dia seguinte, Álvaro está mostrando para Ângela que sabe fazer a mamadeira de Josué, e que também pode ficar com ele sozinho, mas Ângela diz que não vai deixar ele com o menino, principalmente depois do que aconteceu com Alma, mas Álvaro insiste dizendo que ele sabe fazer ligações no celular e que pode cuidar de seu filho, mas Ângela não quer deixar e fala que ele está em processo de se adaptar. E então Álvaro fica chateado e pede para ela deixar ele sozinho. E enquanto isso, Leonardo vai encontrar com Júlio e ele diz que ficou muito surpreso com o chamado dele. E então Léo diz que queria dizer a ele que se sente muito mal por saber que sua vida foi uma mentira. E então Júlio fala que não é assim, e que sua mãe foi feliz com ele por um tempo, mas não aguentou a vida humilde, e então Júlio fala que gostaria muito que eles tivessem uma relação e de pai e filho, e Leonardo fala que também gostaria. De volta ao hospital, Mirta fala para Gerardo que já sabe da carta que ele deixou para Samantha, e diz que jamais imaginou que ele pudesse ser tão duro, e ele diz que não pode deixar o hospital que ele e Beatriz lutaram tanto para construir nas mãos dela. E então Mirta defende a Patricinha dizendo que ela é filha, mas Gerardo não dá ideia, e fala que ela precisa aprender. Ele fala para Mirta ocupar a sala que era de Álvaro para trabalhar na fundação, e pede para ela ajudar Samantha porque ela confia nela, e a cobra garante que vai fazer tudo o que está ao alcance dela, e pergunta a Gerardo para onde ele vai. E nesse mesmo momento, Leonardo chama Júlio de pai, e então ele fica emocionado dizendo que os dois têm muitas coisas em comum. E Léo fala que eles vão precisar se conhecer melhor, e em seguida pergunta a ele o que está se passando com Fedra. E Júlio fala que isso é um assunto complicado, mas Léo fala que a gente é que complica tudo, e então eles se abraçam. Mirta fala que está preocupada e quer saber para onde Gerardo vai, mas ele fala que não sabe, e ela se oferece para ajudar ele a organizar a viagem, mas Gerardo se recusa, e então ela diz que já vai, e ele agradece ela. Em casa, Álvaro está tentando convencer Clara de que Leonardo está confundido com Ângela, e garante que ele é casado e que vai ter uma filha com Alma, e então pede para ela o ajudar a reconquistar Ângela, mas Clara fala que não vai prejudicar Leonardo, porque ele a ajudou muito quando estava no hospital. Mas Álvaro faz a cena dele dizendo que as famílias precisam estar juntas, e que não quer que Josué passe pelo mesmo que ela passou, e então Clara perde a paciência e fala que não vai cair nas chantagens de Álvaro,
e então se levanta e deixa ele sozinho. No hospital, Gerardo agradece aos sócios por estarem na reunião, e um deles fala que não aceita que ele abandone seu posto, porque não confia nas decisões de Samantha. Mas Gerardo diz que já tomou sua decisão, e que vai renunciar à presidência, e que suas ações serão divididas igualmente com a dela, Ângela e Josué Gutierrez, e que as outras partes serão para a Fundação Verga e Fundação Josué Gutierrez. Enquanto isso, Fedra está com suas malas prontas para a viagem, e então chama um táxi e em seguida escuta a voz de Júlio, e então vai até ele, que pede para ela não ir embora. De volta à reunião, Samantha fala que jamais vai permitir que Gerardo dê suas ações para Ângela e a dela. E então manda os acionistas saírem da sala, e Gerardo pede licença para conversar com sua filha. Eles ficam sozinhos, e Samantha pergunta se ele está ficando louco. Mas Gerardo pergunta quem é ela para fazer esse tipo de pergunta, e Samantha garante que não vai permitir que Ângela e a dela fiquem com a parte dele. E então ele pergunta se ela está ameaçando ele, e a Patricinha manda ele entender como quiser. E então Gerardo pergunta se ela vai matar as duas, assim como tentou fazer com o bebê de Ângela, e então Samantha fica histérica e joga tudo da mesa no chão. Gerardo fala que nunca pode contar com a filha para nada, nem mesmo sua mãe quando estava agonizando, e Samantha fala que não o considera como pai, e que vai chamar ele pelo nome, e que talvez a melhor coisa que ele fez foi ter decidido ir para longe dela. E então Gerardo fala que se ela não tem mais nenhuma besteira para falar, então que se sente para a reunião continuar. Mas Samantha fala que não vai ficar ali ouvindo esses absurdos, e então sai da sala. E por outro lado, Júlio fala para Fedra dar outra oportunidade para ele, mas ela fala que ele não é o centro de sua vida, e que vai embora porque recebeu uma oportunidade para trabalhar no Canadá. Mas Júlio diz que quer mostrar para ela todo o seu amor, mas ela diz que não vai abandonar isso por ele. Mas Júlio fala que não quer que ela deixe seus planos, e então mostra a passagem que comprou, e pergunta se pode ir com ela, para provar que a ama muito, e então Fedra fica surpresa e diz que também o ama, e então eles se beijam. Ângela chega em casa e pergunta como Álvaro está, e ele fala que não aguenta de tanta dor de cabeça, e então ela fala que vai fazer uma massagem nele. Então começa a massagear a cabeça de Álvaro, que fala que a mão dela faz milagres, e então pede para tocar o rosto dela. E então Ângela coloca a mão dele no rosto dela e em seguida a beija, e então Leonardo chega e vê a cena. Ângela se afasta de Álvaro, e então vê Leonardo e vai atrás dele, e Álvaro acha ótimo que ele tenha chego. Leonardo está indo embora, e Ângela pede para ele esperar, dizendo que Álvaro pegou ela desprevenida. E então Léo fala que não acredita em nada, e Ângela explica que estava fazendo uma massagem e ele se aproveitou. E então Leonardo disse que já tinha avisado que isso iria acontecer, e diz que não quer mais saber de nada, e então vai embora. No hospital, Mirta está ao telefone quando Júlio chega e ela grita querendo saber o que ele está fazendo ali, e Júlio fala que só foi dizer adeus porque vai embora para sempre. De volta em casa, Ângela entra e dá na cara de Álvaro e diz que não quer que ele encoste nela, mas ele diz que foi um impulso, e que eles foram casados e então é normal. Mas Ângela deixa claro que o único homem que ela ama é Leonardo Santillana.
No hospital, Gerardo fica sabendo que o hospital está com dívidas por culpa de Álvaro, e então Nancy pergunta se ele realmente quer ir embora, mas Gerardo diz que nunca esteve tão certo do que está fazendo, e garante que o hospital vai se recuperar. Em outra sala, Mirta está debochando de Júlio, dizendo que ele perdeu sua namorada para se vingar dela, mas ele diz que ela está cavando seu próprio buraco, e que agora vai ficar solitária porque Sandro morreu e Leonardo não quer saber dela, e Mirta pergunta se ele vai embora sem saber se ela realmente foi a culpada pelo acidente dele, mas Júlio diz que isso ele já sabe, e que só não reuniu as provas até o final, e ela tenta humilhar ele dizendo que sempre foi um fracassado. Mas Júlio diz que já fica satisfeito de ter o amor de seu filho, coisa que ela não tem mais, e diz que ela vai viver a vida sozinha, e então ela surta e manda ela ir embora de sua sala. No corredor, Ângela chama por Léo, mas ele não quer falar com ela, mas Ângela insiste para ele a ouvir, e diz que Álvaro a beijou à força. E então Léo puxa ela para dentro de uma sala, e diz que Alma está no corredor e não quer escândalo, e então Ângela pede para ele o ouvir. Ela garante que Álvaro a pegou desprevenida, e Léo fala que às vezes se odeia por amar tanto, e então Hélida aparece no corredor e pede para Alma chamar por Léo, mas ela diz que não sabe aonde ele está. E então Léo diz que não pode sair. E Ângela pede então para ele ficar ali e ouvir o que ela tem a dizer. Enquanto isso, o Dr. Gallegos está atendendo um paciente, e então Alma chega e o homem reconhece ela. Em casa, Álvaro anda pela sala, e Clara fala que ele está indo muito bem, e que se continuar assim Ângela vai deixar ele sozinho com Josué. E então pergunta por que ele está triste, e Álvaro conta que roubou um beijo de Ângela, e Clara não acha legal e diz que ele precisa pedir desculpas. E Álvaro fala que ela tem razão, e diz que está amando passar tempo com a filha. No hospital, Leonardo verifica o corredor, e depois fala para Ângela que já vai embora, e ela diz que tudo bem, e garante que não sente nada por Álvaro, e quando ele vai saindo, ela lembra de contar que Alma continua tentando fazer mal a ela e que chegou em casa e deu de cara com ela com Josué no colo, e então diz que quer ela fora de sua vida. Alma reconhece o amigo e pergunta o que ele está fazendo ali. E ele explica que está na cidade visitando uns amigos e teve um acidente, e então comenta que quando eles viajaram pela Europa ela disse que nunca queria ter filhos e agora está grávida, e ela diz que precisava aproveitar a oportunidade que convinha com Leonardo, e ele pergunta se não foi ele quem se aproveitou dela para ter um filho. E por outro lado, Leonardo fala que está tudo uma loucura, Alma ameaçando ela e Álvaro vivendo em sua casa, e Ângela pergunta o que ele queria, e ele diz que Álvaro tem uma esposa, e Ângela diz que só quer estar com Léo, mas que a cada dia isso fica mais difícil, e então ele vai embora. E nesse meio tempo, Alma continua a conversa com seu amigo, e ele fala que jamais esqueceu ela, e de quando ela abandonou Leonardo para viajar com ele, e então Alma manda ele falar baixo porque alguém pode ouvir, e ele fala que daria de tudo para ser o homem da vida dela, e então se aproxima e dá um beijo nela, que fala que não pode fazer isso porque agora é casada, mas ele pede para os dois se verem. E ela fala que vai mandar o endereço de seu apartamento para eles se encontrarem. Enquanto isso, Gerardo avisa para Dario que Luz será assistente dele a partir daquele dia.
E então ele fica muito satisfeito e diz que foi a melhor notícia que recebeu naquele dia, e então eles vão trabalhar. Ângela fica e pergunta como foi a reunião, e Gerardo fala que Samantha reagiu muito mal quando soube que ele deixou as ações para ela, a dela e a Fundação Josué Gutierrez. E então Ângela fica chocada e fala que ele não deveria fazer isso com sua filha, mas ele diz que ela já tem muitas ações que Beatriz deixou para ela, e não acha que ela merece mais nada. E nesse momento Pablo está procurando trabalho, quando consegue entrar em contato com uma vaga, mas depois fica desiludido porque a vaga é para uma cidade muito distante. No apartamento, Alma chega com seu amigo e pede para ele ajudar ela a tirar Ângela de seu caminho, e conta que Leonardo está a ponto de deixar ela por causa dessa mulherzinha, e quer que ele dê uma quantia de dinheiro boa para a fundação dela, porque assim ela vai embora e deixar Leonardo em paz. Na vila, Gerardo e Adela conversam, e ele conta que deixou todo o seu dinheiro para trás e suas ações para ela e Ângela, mas Adela diz que não quer nada, e que vai dar tudo para a fundação, mas Gerardo pede para ela ficar com um pouco. Ela pede para eles pararem de falar sobre dinheiro, e diz que não gosta de ver ele triste. E Gerardo fala que não sabe se vai conseguir superar o que aconteceu entre ele e sua filha. E Adela fala para ele se apoiar nela, e agradece a Deus por ter um ótimo homem em sua vida. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.